Bom dia, luz para o seu corpo e luz para a sua alma. E nós vamos falar exatamente isso, luz do mundo, né? Os leigos que são luz do mundo, que estão aí fora iluminando esse nosso mundo tão bagunçado. Bom, nós vamos falar agora, gente, nós vamos começar a refletir um pouquinho sobre o documento 105 da CNBB, que fala justamente sobre laicato. Que raio de nome é esse, laicato, né? Laicato é o Estado leigo. É aquele leigo que toma conta da nossa igreja. Ou seja, o leigo não é o clero, né? O leigo que traz a igreja nas costas. Na verdade, o leigo ele sempre esteve aí. Na verdade, quem conduz a igreja são os leigos, né? O clero está ali somente para algumas formalidades e, claro, sem dúvida, ser aquele elo entre o mundo e entre Deus, né? Através da nossa Santa Missa, através das nossas celebrações, através da nossa liturgia. É preciso que exista o clero nisso daí. Mas enfim, na verdade o que nós vamos falar é sobre o leigo. Desde que o mundo é mundo existe o leigo. E a igreja sempre reconheceu isso. Como nós queremos esse ano que seja mais enfatizado isso daí, a igreja lançou agora o ano laical, o ano do leigo, né? E o ano do leigo, ele vai começar aqui, através do documento 105, que foi aprovado na 54ª Assembleia, conhecida no dia 6 de abril de 2016. Então vai começar agora, no dia do Cristo Rei do Universo desse ano, e vai terminar Cristo Rei do Universo do ano passado, do ano que vem. Então, da mesma forma que nós celebramos o ano da misericórdia, da mesma forma que nós celebramos o ano agora mariano, nós vamos celebrar o ano laical, o ano do leigo, né? Esse leigo que sustenta a igreja. Não é que só agora a igreja veio reconhecer isso. Isso já vem, a igreja sempre reconheceu, mas ela vai dar uma certa ênfase nisso. E mostrar para o leigo que ele não está aqui de fachada, não está aqui para embelezar, para enfeitar nada não. Vai mostrar para o leigo e mostrar para toda a comunidade católica do mundo, e mais especificamente para o Brasil, que o leigo está aí, é aquele que leva a igreja, né? Aquele que conduz a igreja. Afinal de contas, nós é que somos a igreja, né? O leigo tem que aceitar isso e tem que entender isso, que quem conduz a igreja é o leigo, né? E se não fosse o leigo, a igreja desapareceria. Essa é a verdade, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a ver o documento 105 da CNBB. Ele está dividido em 3 capítulos, né? Nós temos o capítulo 1, avanços dos caminhos cristãos, leigos, leigas, e os rostos do laicato, né? Você tem que mostrar o que é o leigo. O capítulo 2, cristãos, leigos, leigas como sujeito eclesial. Aquilo que a gente fala, vocês são o rosto eclesial que conduz a igreja, que transforma essa igreja, né? Que cresce junto com a igreja. O capítulo 3, ação transformadora dos cristãos, leigos e leigas no mundo, né? Então, o documento de Aparecida diz que o laicato como um todo é um verdadeiro sujeito eclesial. Cada cristão, leigo e leiga é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na igreja e no mundo. Temos firme esperança de que continuará dando grande contribuição à renovação da igreja de Cristo e sua ação no mundo. Nós precisamos transformar o mundo. O leigo precisa transformar aonde ele vive. É isso que a igreja quer. O leigo precisa transformar o mundo onde vive, mas também precisa levar o rosto de Jesus Cristo e precisa levar o Evangelho ao mundo, né? Por isso que a igreja coloca, que utiliza o Evangelho, né? Sal da terra e luz do mundo. Se vocês não forem a luz do mundo, contra esse mundo que está aí, o que vai virar? Né? Nós temos que lutar contra isso que está aí fora, contra esse mundo tão banalizado, esse mundo que realmente banalizou a fé e que a religião está desaparecendo em alguns lugares do mundo. E a gente precisa mostrar esse rosto, dizer, não, peraí, nós estamos aqui. Cristo fala que nós não pertencemos ao mundo, mas nós estamos nele, né? Eu estava conversando aqui antes com o Eduardo fez a seguinte pergunta, quando Cristo fala assim: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Isso não é laicato? Claro que é, né? Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, ou seja, as coisas do mundo. Nós vivemos no mundo, nós estamos inseridos no mundo e nós temos que participar dele, nós temos que contribuir com o mundo, mas também nós estamos aqui para transformá-lo. Nós precisamos transformar através do Evangelho, através do rosto de Jesus Cristo, né? E o Concílio Vaticano II, olha, já há 50 anos atrás, ele dizia que a sua primeira e imediata tarefa
não é instituição de desenvolvimento de comunidade eclesial. Esse é o papel dos pastores, o papel do clero, né? Mas sim o básico complicado no mundo da política, realidade social, da economia, como também da cultura, da ciência, das artes, da vida internacional e ainda outras realidades abertas, a evangelização, o amor à família, a educação das crianças, dos adolescentes. Não é isso que nós vivemos hoje? Nós vivemos isso hoje. E é isso que a igreja pede, que nós precisamos estar inseridos. A gente não pode simplesmente dizer, eu não gosto da política e não participar dela. É o mundo que nós vivemos, é o mundo do César. Nós precisamos interagir com isso, nós precisamos transformar isso, né? Nós temos que participar da política, sim. Não vou cancelar meu voto, vou anular meu voto porque eu detesto política. Ainda é isso, se todo mundo fizer isso, o que vai acontecer? Como cristãos nós temos essa responsabilidade. Nós temos que transformar o mundo e tem que começar por aí. Nós temos que ter essa consciência política, nós temos que ter a nossa consciência econômica, a nossa consciência social no lugar que nós vivemos, né? A nossa sociedade, né? A economia do jeito que está, nós precisamos ajudar a transformar. Aquela velha história do beija-flor, eu sempre comento isso aí, em algumas palestras que eu faço. O beija-flor que estava com uma floresta totalmente incendiada, pegando fogo. Ele ia lá, pegava uma gotinha e jogava lá no fogo. Os outros bichos olharam e falaram, esse cara é louco, né? Como é que ele vai apagar esse fogaréu todo com uma gotinha de água? Ele disse, se todo mundo continuar de braços cruzados como vocês estão aí, esse fogo vai tomar conta da gente, vai queimar todos nós, né? Eu estou fazendo a minha parte. Se você fizer a tua, as coisas vão começar a mudar, vão começar a se transformar. Então nós não podemos ficar de braços cruzados. E o Vaticano pede isso, que nós leigos precisamos realmente transformar isso daí. Assim como o leigo não pode substituir o pastor não pode substituir os leigos naquilo que lhes compete por vocação e missão. O clero não pode substituir vocês e vocês não podem substituir o clero. Ou seja, cada qual tem que fazer o seu papel. E a igreja, mais uma vez, sem o leigo ela morre. Porque é o leigo que transforma tudo isso. É o povo que transforma tudo isso. É o povo que leva ao rosto de Jesus Cristo, né? Além disso, a ação dos cristãos leigos e leigas não se limita à suplência em situação de emergência e necessidade icônica da pastoral da vida da igreja. Não é só aqui no altar, não é só aqui dentro da igreja. Nós participamos da nossa celebração, chegamos lá do portão para fora, nós nos transformamos e não somos mais aqueles leigos, né? Quer dizer, em muitos casos não somos mais cristãos, né? Quer dizer, nós temos que ser isso em qualquer lugar, né? É uma ação específica da responsabilidade daquela que nasce no batismo. Fomos batizados, fomos cremados. A partir do nosso batismo, nós nos tornamos missionários de Jesus Cristo. E o missionário de Jesus Cristo, o que ele tem que fazer? Ele tem que transformar esse mundo. Ele tem que levar o rosto de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia que nos diz o Papa, né? O Papa pede para ser uma igreja de saída. Vamos sair daquelas portas para fora. Aqui dentro nós precisamos, claro que sim. Mas o complemento daquilo que nós pregamos e vivemos aqui dentro é lá fora, né? É lá fora. Nós estamos vivendo agora também a opção, quer dizer, a igreja sempre fez isso, a opção pelos pobres, né? Mas agora vai estar muito mais firme nisso. Nós precisamos pensar nisso, né? E nós somos leigos que transformam o mundo, que transformam a sociedade. Não podemos ficar indiferentes diante da pobreza, minha gente. O capítulo 1 fala então, né? Vós sois o sal da terra, está meio ruim aqui por causa da claridade. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perde o seu sabor, como que se salgará? Se o leigo cruzar os braços, e aí como é que vai ficar, né? Aí Cristo fala que eu sou a verdadeira videira, vós sois os ramos. A vitalidade dos ramos depende da ligação do ramo com o tronco. Se esse tronco não estiver junto, se esse ramo não estiver junto com o tronco, vivendo fortemente, vai morrer, o ramo morre. E se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, que é o tronco da videira, nós vamos morrer. Por isso que ele fala isso, né? Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Realmente, nós não podemos fazer nada. Nós leigos, os leigos não podem fazer nada, né? Sem o tronco principal da videira, porque o leigo é o ramo, né? A elevação eclesiológica conciliar compreendeu o cristão leigo plenamente como um membro efetivo da igreja, e não como um fiel que pertence a menor ou inferior. Quer dizer, não é você aqui e o clero aqui. Nós temos que entender que a igreja não é o clero. Os leigos precisam tomar isso como uma coisa muito certa em sua vida. Uma verdade que nós muitas vezes
o leigo pensa assim, mas a igreja quem tem que dirigir é o padre, é o clero. Eu não me meto nisso, né? Esse povo que está aqui reunido hoje, são todas pessoas que estão lá dentro da igreja, que tomam decisões. São pessoas que conduzem a nossa catedral, por exemplo, né? Então nós não podemos achar que esse espaço sagrado para cá é que toma conta da igreja. Não é não. O padre está aqui, ele passa, o padre Jorginho está passando pela catedral, está indo para outra paróquia, e nós ficamos. Então nós é que temos que conduzir a nossa igreja, nós é que temos que tomar decisões junto com o nosso padre enquanto ele está lá, né? Somos nós é que temos que conduzir, somos nós é que temos que dizer, a catedral tem que funcionar assim, dessa forma. Por isso que existem lá as pastorais, né? CPP, CMPP, todas as outras pastorais, são elas que conduzem a igreja. E é isso que nós temos que fazer, mas nós temos que estar ligados ao tronco que é Jesus Cristo. Sem isso, vira bagunça, né? E na América Latina, os leigos, Medellín fala assim, que os leigos cumprirão mais cabalmente sua missão de fazer com que a igreja aconteça no mundo, na tarefa humana e na história. Estamos inseridos nessa história. Isso desde 68 já se fala nisso, né? Olha que bonito, Puebla. Homens e mulheres da igreja no coração do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Essa sintonia, essa harmonia que precisa acontecer. Aí o documento de Santo Domingo, protagonista de uma transformação da sociedade. Mais uma vez a igreja espera que nós transformemos a sociedade também, né? E o documento de Aparecida, maior abertura da mentalidade para entender e acolher o ser e fazer do leigo, ou seja, o leigo missionário, aquele que sai lá para fora e que mostra que você é leigo lá, aqui, mas é cristão aqui e lá, né? Então, são leigos que estão lá no mundo, no coração da igreja, e leigos que estão no coração da igreja para o mundo, principalmente no coração da igreja para o mundo, que leva isso que nós vivemos aqui lá para fora. Vede como eles se amam, né? Como diz lá no Atos dos Apóstolos. E é isso que nós precisamos transformar. E aí o documento apresenta alguns avanços que nós tivemos nos últimos anos. O Conselho Nacional do Laicato do Brasil foi construído, esse Conselho Nacional até então não existia, né? Cristãos leigos e leigas que exercem o ministério de teólogos, as comunidades eclesiais de base, né? Os grupos bíblicos de reflexão que a gente vive lá, né? Nossa paróquia, nós temos isso. As pastorais, os movimentos, todas essas pastorais que estão aí hoje, né? Daí nós estamos vivendo isso, né? As crianças, os jovens, a infância missionária, né? A juventude, a adolescência, né? Leigos e leigas qualificados na administração dos bens da diocese. Isso é uma coisa que nós precisamos nos infiltrar mais, né? Nós precisamos tomar mais da mão dos padres isso, ou seja, mais da mão do clero isso. Os leigos precisam participar mais. Isso está acontecendo, viu, gente? Às vezes a gente não vê isso acontecer, porque muitas vezes tem os padres e alguns leigos que falam isso, mas os leigos estão participando muito mais ativamente agora na participação das decisões, enfim, no coração da igreja, né? Que seria lá na nossa diocese. Então, isso está acontecendo também. Leigos e leigas comprometidos com os movimentos populares, de novo, movimentos populares, política, economia, nós temos que participar disso, né? Porque senão o que está acontecendo? Veja lá no nosso congresso, qual a probabilidade que existe entre católicos e outras igrejas e outras denominações religiosas. Nós vamos tomar um chutão ali, né? Porque nós, católicos que eu digo, não aqueles que são católicos de nome só, né? Católicos mesmo, que estão lá defendendo os direitos humanos, estão a dignidade do ser humano, que estão de acordo com a doutrina da igreja. É bem difícil você achar alguém, né? Então, mas outras religiões estão lá, estão tomando decisões, estão lá, estão participando. É isso que a igreja pede, que nós também tenhamos que participar disso. Nós temos que caminhar juntos. A política não é uma coisa feia, desde que seja feita de uma forma correta, né? Hoje a gente tem assim uma expressão da política, uma coisa bem terrível, né? Por quê? Porque nós estamos vendo tudo isso acontecer por aí. Mas a gente tem que mudar isso. Precisamos mudar isso. Senão não sabemos onde nós vamos parar, né? E alguns recuos, né? Olha aí, ó. Os cristãos leigos ainda são omissos na atuação das estruturas e realidades do mundo. Nos aerópagos das universidades, ou seja, dentro das universidades, né? Na comunicação da empresa, do trabalho, da política, da cultura, da medicina, judiciários e outros, né? Precisamos ser leigos lá também.
Precisamos ser cristãos lá também, né? Não só aqui dentro. Tendência a considerar os leigos quase exclusivamente ao serviço no interior da igreja. O leigo está aqui só para trabalhar, né? O leigo está aqui na igreja só para fazer a parte pesada da coisa. Mas não é isso. Não é isso. Tendência a um estilo tradicional do laicado, né? Ou seja, espaço sagrado. O clero para cá, o leigo para lá. Pronto, né? Vocês fazem a parte difícil, né? Fazem a parte pesada. E a pretensão de dominar os espaços da igreja, né? Então nós também temos que tomar alguns cuidados, que o leigo também não vai dominar também algumas coisas da igreja que não compete ao leigo, né? É isso que tem que acontecer. E esses recuos na carência de unidade, guerra entre os leigos, precisamos discutir isso aqui? A gente tem exemplos, né? Eu garanto que cada um vai ter exemplos de guerra entre leigos dentro da igreja, que um quer derrubar o outro, que um quer crescer melhor que o outro, quer aparecer melhor que o outro, esquecendo da real função dele, né? Isso é o que a gente tem. Propostas místicas desprovidas de compromisso social, sacramentalização, devocionismo e o clericalismo, né? O leigo que só vai à igreja, só para rezar, só para, né? Bem devocionista, né? Mas o resto, a nossa fé tem que ser complementada com nossas obras. Então aquilo de novo, aquilo que a gente viveu aqui, a gente tem que ir lá fora, do portão para fora, mostrar através dos nossos atos, né? O nosso testemunho de leigo, o nosso testemunho de cristão tem que ser apresentado lá fora, não só aqui dentro, né? Desinformação das comunidades eclesiais de base, das questões agrárias, indígenas e afros. Não, é coisa dos índios, lá não tem nada com isso. Aquele povo sem terra são tudo bandido, estão invadindo terra para todo lado, só tem bandido ali, só tem pistoleiro ali dentro, né? Isso não me interessa, não faz parte da minha vida, né? Não faz parte do meu mundo. Rejeição da política, né? Política é suja, só tem ladrão, só tem bandido. Eu não vou me meter com isso. Quer dizer, aí nós deixamos realmente eles tomarem conta, né? E o nosso Brasil, o nosso mundo vai sendo depreciado de tudo isso daí. Mas é isso que a igreja pede, nós precisamos mudar esse pensamento. E aí, nesse ano laicado, que a igreja vai pedir realmente isso. Leigos, mude seu pensamento, mude sua maneira de ver o mundo, mude sua maneira de ver as coisas, a política. Nós precisamos reestudar essas coisas, né? Nós precisamos nos informar mais. Nós precisamos pegar a política, estudar a política, como é que funciona isso daqui, né? Se nós não sabemos. Precisamos fazer isso. Precisamos, olha, vamos votar, tem o nosso candidato aqui, mas eu não tenho opção. Me deram esse candidato, não tem opção. Mas imagina se nós pudéssemos dar opções de quantos candidatos não precisaria, né? Mas então o que nós temos, nós precisamos estudar, nós precisamos entender isso, né? E os bispos dizem assim, nós queremos reconhecer os diferentes rostos dos cristãos, leigos e leigas, irmãos e corresponsáveis da evangelização. São para nós motivo de alegria e de ânimo na vivência do ministério ordenado. Precisamos reconhecer os diferentes rostos, né? Cada rosto com seu carisma, cada rosto com seu dom, cada rosto com seu talento, né? É isso que a igreja quer. Mostre o seu talento para a igreja, mostre o que você sabe fazer, mostre para essa igreja o que você consegue fazer por ela, né? O que você consegue transformar dentro dela. De repente, nós temos talentos aí que estão escondidos e que transformam as coisas assim rapidamente, né? É isso que a igreja quer, né? Então Santo Agostinho fala que, reconhecendo o peso do ministério pastoral, alegra-se com a companhia dos seus fiéis. Ou seja, eu tenho medo de ser o que eu leio, e o leigo tem medo de ser o que eu sou, né? Eu sou clero, eu não quero saber o que o leigo é. Só estou vendo ele aqui, mas eu não sei o que ele vive, eu não sei quais são os seus sofrimentos, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei o seu dia a dia. É esse entrosamento, né? Que a gente precisa saber. A igreja ou o clero precisa estar muito ligado com os leigos e vice-versa. Com seu peculiar modo de agir, os cristãos leigos levam o evangelho para dentro das estruturas do mundo e, agindo por toda parte santamente, consagram a Deus o próprio mundo. A secularidade é a nota característica e própria do leigo e da sua espiritualidade nos vários âmbitos da vida. Vocês levarem lá fora, na sua empresa, no trabalho, aquilo que o cristão é, aquilo que o leigo é, né? Viver junto. Dele se espera uma grande força criadora em gestos e obras, em coerência com o Evangelho, pregar o Evangelho, né? A igreja necessita de cristãos leigos que assumam cargos de dirigentes,
formados e fundamentados nos princípios e valores da doutrina social da igreja e na teologia do laicado. Preciso estar dentro da igreja, preciso assumir a minha parte. Ah não, tem gente que assume lá dentro da igreja. Eu não vou vir fazer comida às 6 horas da manhã aqui não. Eu não vou ficar aí até meia-noite no dia anterior preparando tudo. Ah, tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz isso. Ah, eu não vou estudar a doutrina da igreja. Ah, tem gente que faz isso, né? E assim a gente vai levando. E é isso que a igreja está pedindo, nós precisamos abraçar. Ah, tem aquela pastoral lá que faz 20 anos que tem um coordenador. Por quê? Porque ninguém assume. O coordenador não aguenta mais. 20 anos é muito chão. Eu fui na paróquia esses dias, a coordenadora dos ministros disse assim: eu sou coordenadora há 20 anos. Toda vez eu peço para se fazer uma eleição, eleger um novo coordenador, mas ninguém quer, ninguém pega. E eu não posso deixar sozinho. Alguém tem que ser coordenador disso. E ela está há 20 anos. Que tipo de leigo que eu sou que eu estou vendo isso e deixa a coisa acontecer? Ah, eu há 10 anos que eu coordeno determinado pastoral, mas ninguém vai lá substituir, ninguém vai lá ajudar. E a pessoa tem que ficar, porque não pode acabar com aquilo, né? Alguém tem que fazer. E aí o leigo precisa viver num mundo globalizado, que é a parte mais difícil de tudo isso, né? E quais são essas bases? Vamos falar sobre o mundo globalizado: sistema tecnológico, sistema jurídico, financeiro, sistema socioespacial, sistema cultural. É tudo aquilo que o leigo vive no dia a dia, né? Se nós trabalhamos nas empresas, a gente vive isso, né? Mesmo que nós trabalhemos por conta, que temos a nossa própria empresa, nós temos que nos sujeitar a esse mundo de César aqui, ó, né? Precisamos viver nisso, mas nós precisamos viver de uma maneira cristã, precisamos modificar isso daí. A lógica individualista, né? Satisfação individual. Opa! Aí, a minha vida, as minhas coisas, tudo eu, né? Os outros são os outros, né? Indiferença pelo outro, aquele que está lá jogado no chão, aí tem que passar um samaritano lá, né? O coitado está lá jogado lá, aí tem que passar um lá para defender ele, né? Então ele está sendo jogado, está sendo abandonado, e nós passamos. E não é comigo, isso não é comigo, né? Supremacia do desejo em relação às necessidades. Quero ser feliz a todo custo, né? Predomínio da aparência. Se eu não tiver meu corpo sarado, se eu não tiver aquela vida, né? Para mim não está bem. A sociedade é olhar, nossa, que pessoa bonita, né? Corpo bonito, afeição bonita. É isso daí que eles estão falando. Em relação à realidade da inclusão perversa, falsa satisfação, né? O mundo é mentiroso. O mundo falso, o mundo que vive de aparências. A gente vê tanto isso. Nossa, as nossas imagens aqui tá. O que nós estamos mostrando aqui? Lá em cima, a riqueza e a pobreza do lado, tá vendo? A história de que o mundo não entendeu a multiplicação dos pães. O mundo hoje, a riqueza no mundo está na mão de 10% de pessoas no mundo. O resto passa fome. Então tem lá toda uma opulência, toda uma vida tranquila, cheia de dinheiro, cheia de bens, cheia de vida boa, enquanto que tem uma criança morrendo de fome, comendo migalhas do chão, né? As migalhas que caem das mesas, né? O dinheiro, né? A corrupção, né? Aqui a riqueza, aqui está a favela, a pobreza, a violência, a morte, né? A doença. Aqui estão os prédios suntuosos, né? Maravilhosos. Aí você tem o mundo econômico pegando fogo. Esse mundo econômico pegando fogo, gente perdendo dinheiro desesperado. Aqui você tem, olha o mundo da tecnologia aqui. Aí a gente anda na rua com o celular assim, e nós não conseguimos nem comunicação, às vezes em casa, né? Na família a gente já está com esse hábito. As pessoas não se comunicam mais. Esse mundo aqui, ó. Esse mundo que está parado aqui. Esse mundo aqui, ó. Então é preciso dizer não a tudo isso, como exorta o Papa Francisco. O Papa Francisco já está preocupado com tudo isso já faz tempo, né? Que ele vem falando disso. E nós precisamos discernir algumas coisas. O documento ainda fala isso também, né? A pluralidade e relativismo, vamos falar sobre isso mais na frente, individual. A secularidade, secularismo, o benefício da tecnologia, da dependência, o uso das redes sociais, a comunicação falsa, isolada, né?
É maravilhosa toda essa tecnologia que está aí, é muito maravilhosa, se nós sabemos usar. Se a gente não sabe usar, a gente fica individualista. Ficamos dentro daquele mundinho que é uma tela. Tem tudo naquela telinha ali, né? Então a gente fica nesse mundo e a gente não consegue se comunicar. Usa o dinheiro para a vida e idolatria do dinheiro. Ser rico não é pecado. Agora, ser rico e avarento é outra história, né? Você vive em função do dinheiro, você dá a sua vida por causa do dinheiro, você destrói um monte de coisa por causa do dinheiro. Autonomia e liberdade é responsabilidade pessoal do isolamento individualista, né? Não quero saber, eu defendo o meu mundo, o resto vai se dando, né? Os valores, instituições tradicionais, tradicionalismo da vivência comunitária, né? Precisamos viver em comunidade. Cristo deixou a comunidade. Nós vivemos em comunidade, ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha, né? Precisamos dividir nossa vida em comunidade. Duvido que alguém viva sozinho. Nós vivemos em nossa comunidade, né? Isso precisa ser forte. A fé se torna meio instrumento de exclusão. As tentações da missão, ó. A fé se torna meio e instrumento de exclusão. Aí tem vários problemas. Reducionismo socializante. Reduzir a palavra de Deus a partir da ótica puramente social. Nós enxergamos a palavra de Deus apenas no âmbito social. Quer dizer, e os outros? Né? Não podemos fazer isso. A palavra de Deus é abrangente, ela abrange tudo, e não só a parte social. Ideologização psicológica. O psicologismo afasta da missão, né? Achar que as coisas funcionam só em função da nossa psicologia. Funcionalismo. A evangelização se transforma em função burocrática. Para evangelizar, nós transformamos numa burocracia, até isso. O clericalismo, o padre centraliza tudo em sua pessoa e poder pessoal e clericaliza os leigos. Mas há leigos que procuram clericalização também, né? O padre centraliza tudo. Não, você não sabe nada. Você não sabe nada de teologia, você não sabe nada de igreja, você não sabe nada de doutrina. Eu tomo as decisões aqui, né? O leigo não participa disso. E tem aquele leigo também que não sabe fazer nada sem estar pendurado, que ele se diz na saia do padre, né? Nada, absolutamente nada. Tudo que ele vai fazer, o padre é que tem que dar a canetada final ou a palavra final, né? Nós, através do nosso CMPB, nós não conseguimos decidir nada, que tem que decidir o padre. Mas espera aí, o padre passa, a igreja fica, o leigo fica. É o leigo que tem que tomar conta da igreja, não é o padre está ali para fazer a sua função clerical, concordar ou discordar de algumas coisas, estar em harmonia. Não significa que o leigo vai tomar decisões sem que o padre saiba, ou que o padre esteja inserido naquilo. Tem que haver isso, sem dúvida nenhuma. Mas nós não precisamos também abaixar a cabeça com vaquinhas de presépio e dizer para o padre: não, o senhor está certo, mesmo que ele esteja errado. Aí ele vai dizer depois: vocês não viram que eu estava errado? Será que eu, como padre, tenho que acertar tudo? O leigo tem que ver isso, né? Então é isso que nós falamos aqui. Individualismo. Se organizam a partir de experiências espirituais, intimistas, individualizantes. Secularismo. Desemboca no laicismo. Regras rígidas. É isso que tem que ser feito. Isso pode, isso não pode. Mas espera aí. Nós precisamos viver em culturação da nossa diocese, da nossa paróquia. Existem paróquias que agem de uma forma diferente. Claro que o ensinamento tem que ser o mesmo, mas algumas coisas a gente tem que relevar e tem que estudar aquilo. Não pode ser, não, isso aqui não pode fazer. Mas espera aí, será que não pode mesmo? Ou a gente não quer que aquilo não possa ser feito, né? O Papa Francisco diz que a preguiça, o pessimismo, a acomodação, o isolamento, as guerras entre nós, a não valorização dos leigos, da mulher, dos jovens, dos idosos e das vocações, né, nos leva à tentação da missão. Então tudo isso a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes alguma dessas coisas, a discriminação da mulher, do jovem, né, o abandono das crianças, às vezes está acontecendo dentro da nossa paróquia e a gente não está percebendo isso, né? A gente não pode esperar que o leigo, o outro nosso irmão, chegue a dizer para a gente: olha, eu estou com um problema. A gente está vendo isso. Por que a gente não toma iniciativa? Aquele determinado leigo está com algum problema na vida dele. Às vezes a gente está até vendo qual é o problema e às vezes a gente tem até a solução, mas nós não vamos lá, nós não partimos para esse abraço, né? E perguntar para ele o que a gente pode ajudar.
Então a gente não pode esperar que ele venha até nós. E muitas vezes ele não vai vir até nós. Ele vai ficar. Muitas vezes existe uma barreira, o próprio leigo, ele não tem aquela coragem de chegar para as pessoas e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Mas nós temos que tomar iniciativa. Como cristãos, nós temos que tomar iniciativa, né? Então, a igreja é chamada a ser comunidade de discípulos de Jesus Cristo, né? E também nós somos convidados, aquilo que o Paulo está fazendo ali, beijando o pé de alguém. Precisamos obedecer até ele, né? Beijar o pé do nosso irmão. O que nós fazemos na Quinta-feira Santa não pode ficar só lá. Nós precisamos realmente ser humildes e ajudar o nosso irmão. Discípulos missionários e cidadão do mundo. De novo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Aí nós falamos da identidade e a dignidade da vocação laical, né? Sacerdócio comum. O leigo, ele é sacerdote comum dentro daquilo que ele vive, dentro do seu mundo laical. É aquele cristão que tem que apresentar e mostrar toda a sua dignidade de batizados e que tenha assim um profundo respeito por tudo aquilo que ele faz e mostrar, valorizar aquilo que ele faz dentro da igreja, né? Ele tem que partir dele, depois o clero, claro, o clero reconhece isso, a igreja reconhece isso, mas o leigo precisa se mostrar, precisa tomar iniciativa de tudo, né? Os leigos, fiéis leigos, estão na linha mais avançada da vida da igreja. Por eles, a igreja é o princípio vital da sociedade. Por isso deve ter a consciência cada vez mais clara, não somente de que pertence à igreja, mas que são a igreja. É isso que o documento quer falar. O leigo não pode achar que ele pertence à igreja. O leigo tem que se descobrir e tem que ter essa certeza de que ele é a igreja. Nós somos a igreja. Não é o padre que é a igreja, não é a construção, não é o Vaticano. Nós somos a igreja. A igreja começou dentro das casas, a igreja doméstica, e se tornou tudo isso. Mas nós temos que ter essa consciência. Nós precisamos realmente reaprender isso. Esse conceito de que o leigo é a igreja. O leigo precisa entender que ele é a igreja. Ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé, testemunhar amor à igreja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no seguimento de Jesus, na escuta obediente, a inspiração do Espírito Santo e ter coragem, criatividade, ousadia para dar testemunho de Jesus Cristo, né? A maior parte dos batizados ainda não tomou plena consciência de sua pertença à igreja, ou seja, sentem-se católicos, mas não igreja. De novo, né? Nós precisamos ser igreja, entender que somos igreja. Nós somos sujeito eclesial. Quando se fala sujeito eclesial, nós é que somos a igreja, né? Se a igreja desmorona e nós continuamos como igreja, nos sentindo e agindo como igreja, a igreja continua. Nós somos a igreja. O cristão leigo é verdadeiro sujeito na medida em que cresce na consciência de sua dignidade de batizado. Somos missionários a partir do batismo. Assume de maneira pessoal e livre as interpelações da sua fé, o que a fé nos pede, precisamos continuar. Abre-se de maneira integrada às relações fundamentais, com Deus, com o mundo, consigo mesmo e com os demais. Contribui efetivamente na humanização do mundo, com um futuro em que Deus seja tudo em todos. Que Deus seja um para todos, independente da sua religião, né? O cristão encontra alguns entraves para a vivência de sua fé de modo integral e integrado. A oposição entre a fé e a vida me oferece coisas ou me traz coisas que a minha fé simplesmente cai, né? Às vezes eu não consigo acreditar baseado em algumas coisas que acontecem. A minha fé se torna fraca e a fé precisa ser alimentada, né? A vida não pode sobrepor a nossa fé. As coisas que a vida traz, ela não pode fazer com que nós percamos a fé por causa de algumas coisas que acontecem conosco. Oposição entre o sagrado e o profano, né? Precisamos distinguir o que é um sagrado e o que é um profano. Oposição entre a igreja e o mundo, né? Que igreja retrógrada, que igreja que não caminha com o mundo. Claro, a igreja obedece o evangelho. No dia que ela deixar de obedecer o evangelho, ela deixa de ser igreja. Então tem muitas coisas que a igreja não consegue caminhar com o mundo e vice-versa. Não pode, e muitas coisas não podem realmente. Oposição entre identidade eclesial e ecumenismo.
Esse negócio de ecumenismo a gente tem que tomar cuidado. Ecumenismo não é aceitar, ou seja, não é deixar a minha doutrina e aceitar do outro. Ecumenismo é nos relacionarmos, mas eu continuo com a minha fé, eu continuo com a minha igreja, eu continuo com os meus ensinamentos, com a minha doutrina. Nós podemos conviver juntos. Agora, aceitar a doutrina do outro e abandonar a minha, isso deixa de ser ecumenismo, né? Eu não vou chegar numa Santa Missa e colocar uma série de coisas que são praticadas em outras igrejas. Não, peraí, a minha missa é uma coisa, a tua é outra. Então nós precisamos distinguir essas coisas, né? Isso não é ser ecumenismo, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Apesar de se notar a participação de muitos nos ministérios laicais, este compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos do mundo social, político e econômico. Se limita muitas vezes a tarefa no seio da igreja, sem um empenho real da aplicação do evangelho. Ou seja, mais uma vez, né, a gente tem que se transformar lá fora e viver com relação ao mundo. Mas a nossa cara de cristão, a nossa cara de leigo, católico, apostólico, que crê em Jesus Cristo, nós não podemos perder essa essência. E a atuação do leigo como sujeito, a família, a paróquia, as comunidades eclesiais, aquilo que a gente já vive, né? Os conselhos pastorais, os conselhos de assuntos econômicos, assembleias, reuniões, enfim, tudo isso nós já vivemos hoje. Pelo menos é uma parte que a gente está aí. Todas essas pastorais que estão aqui hoje reunidas, né? Então é uma parte daquilo que o leigo vive. E sem isso, a nossa igreja não caminha, ela não vai para frente. E os carismas, né? Por meio dos carismas, serviços e ministérios, o Espírito Santo capacita a todos na igreja para o bem comum e a missão evangelizadora e a transformação social em vista do reino de Deus. Os carismas devem ser recolhidos e valorizados. Aquilo que nós falávamos anteriormente, né? Cada um tem o seu carisma, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua forma de trabalhar e nós precisamos respeitar isso, né? A mesma coisa que eu venho aqui e falo isso, você tem que falar diferente. A mesma coisa, mas fala diferente. Então cada qual tem um carisma especial, né? Cada qual tem uma forma diferente. Isso precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. E no capítulo 3 a gente fala a ação transformadora da igreja no mundo. E a massa toda ficou fermentada, fica fermentada, e pelo mundo inteiro, a anunciar a boa nova a toda criatura. O nosso exemplo lá fora no mundo, né? Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos o fermento na massa, né? Precisamos realmente lá fora transformar e trazer, fazer esse fermento crescer, né? Trazer mais gente para dentro da igreja, não no sentido de trazer, né? Mas assim, de mostrar que o caminho é Jesus Cristo, né? A igreja em chave de missão significa estar a serviço do reino, né? Em diálogo com o mundo, e enculturada na realidade histórica, inserida na sociedade e encarnada na vida do povo. Vocês perceberam que várias vezes nós aqui estamos falando de o leigo lá dentro da sociedade, mas o leigo vive na sociedade. Então por isso que o documento 105 fala muito disso, a participação do leigo no mundo. Mas é preciso que o leigo leve os ensinamentos da igreja lá para dentro, né? Para dentro do mundo, né? Então, os leigos de dentro da igreja para o mundo e o mundo para dentro da igreja. A igreja é comunhão no amor, ela é chamada a tornar-se cada vez mais na prática aquilo que já é na sua essência. O Papa Francisco quer uma igreja de portas abertas, já falamos sobre isso também, né? Nós precisamos participar da igreja, mas também lá fora. Mais forte no querigma do que no legalismo, mais forte na pregação do Evangelho, na pregação da ressurreição de Jesus Cristo. Esse querigma, né? Mostrar a salvação, mostrar o reino de Deus, né? Pregar o reino de Deus é que nós precisamos, mais do que legalismo. Igreja da misericórdia, mais do que da severidade. Isso pode ser um pode, eu não posso acolher casal de segunda união, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Igreja é essa. Nós precisamos usar o coração da misericórdia, né? Mais do que a severidade. Não podemos ser severos com relação a isso. Igreja que não cresce no proselitismo, mas por atração. Não é a quantidade de gente que nós trazemos para dentro da igreja. Não vamos encher a igreja de gente. Nós precisamos trazer pessoas que realmente queiram vir. Não adianta você obrigar alguém a vir para dentro da igreja. Você tem que dar o teu exemplo. Você tem que pregar o Cristo. A pessoa vir por livre espontânea vontade. Qualidade. Eu era católico, passei para a religião tal. Você não era católico, você nunca foi católico. É disso que nós falamos, né? Você nunca foi católico. Então, se você fosse e conhecesse a doutrina da tua igreja,
como que tua igreja vive, quais são os seus ensinamentos, ele não teria saído. Então é disso que nós estamos falando. Não adianta você encher essa igreja aqui de gente, se 2 ou 3 ali estão ali com o coração que quer ficar ali, né? A igreja missionária é semeadora da esperança. Não há uma economia de exclusão, não podemos excluir ninguém. Não há cultura descartável. Nós não podemos descartar as pessoas, ninguém é descartável. Não há globalização da indiferença. A globalização muitas vezes faz com que a riqueza fique na mão de 10%, o restante passa fome, o restante é escravo, o restante vive subjugado. Não há idolatria do dinheiro, não há especulação financeira, está relacionado a essas duas coisas. Não há o dinheiro que domina ao invés de servir, não há desigualdade social que gera violência, não há fuga dos compromissos, não há o pessimismo estéril, não há o mundismo espiritual e não há guerra entre nós. Não há guerra entre nós. Os leigos precisam se unir, precisam se amar. Veja como esse ano, né? O discípulo missionário precisa gritar: não nos roube o entusiasmo missionário. Evangelho Galo fala isso, né? Não nos roube a alegria de evangelizar. Não nos roube a esperança. Não deixemos que nos roube a comunidade. Não deixemos que nos roube o Evangelho. Não nos deixemos que nos roube o ideal de amor fraterno. Eis o que significa ser missionário no mundo globalizado, consumista, secularizado. Precisamos remar contra essa maré que está aí. Precisamos remar contra esse mundo globalizado que nos oprime, que é a lei do mais forte, a lei do mais poderoso, né? Individualismo, né? E o documento de Aparecida nos diz que é preciso que estejamos atentos às novas formas de pobreza e fragilidade, né? Olha aí, os sem-abrigos, refugiados, povos indígenas, os negros, os nômades, os idosos. Nós temos aí algumas coisas meio difíceis que está acontecendo aí, os refugiados, né? Os próprios povos indígenas. Ah, não, isso é coisa dos ricos lá no Amazonas, lá, porque lá não é comigo. Não faço parte desse mundo, né? A questão negra, né? A discriminação, infelizmente isso acontece até hoje. Os nômades, aqueles que não têm onde morar, vivem jogados de um lado para o outro, né? E os idosos, né? Os nossos queridos e amados idosos, que em muitos lugares estão abandonados, não estão sendo cuidados. Aos que sofrem formas de tráfico, as mulheres que padecem situações absurdas de violências e maus tratos, os menores em situação de risco, os deficientes, os nascituros, os indefesos, o aborto que está acontecendo aí, né? Se nós cristãos, se somos cristãos, leigos cristãos, e nós estamos aceitando o aborto, que tipo de cristão que nós somos, né? E o Papa Francisco pede: nenhuma família sem casa, nem um camponês sem terra, nem um trabalhador sem direitos, nem um povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade. Há que afirmar, sendo Deus, que existe um vínculo indissolúvel entre fé e os pobres. Não nos deixemos jamais sozinhos. Esse é o complemento daquilo que nós vivemos aqui dentro. Essa união, isso que nós vivemos, é lá fora que nós temos que mostrar, né? A fé sem obras, ela é morta. E se nós somos aqueles que fazemos a nossa reverência, a nossa genuflexão dentro do sacrário, somos aqueles que tomamos a comunhão, somos aqueles que vivemos o Jesus Cristo partidário da Eucaristia, mas lá fora continua passando fome, as pessoas passando fome, a nossa Eucaristia não acontece. Então Orlando sempre fala isso: enquanto houver fome não haverá Eucaristia, né? Nesse sentido. E de novo, nós ainda não entendemos a partilha dos pães, né? A multiplicação dos pães, não entendemos isso ainda não. Depois de tantos e tantos anos, milhares de anos, nós ainda continuamos vivendo aquele mundinho que os judeus viviam, alguns judeus viviam, aqueles saduceus, enfim, né? Os fariseus viviam. O mundo influencia a igreja e oferece-lhes tentações, inspira desvios e impõe modelos de vida, ponto de mundanizado. Quanta coisa terrível está acontecendo dentro da igreja. A igreja é santa e pecadora, sem dúvida nenhuma é. E quanta coisa terrível está acontecendo dentro dela. Nós precisamos ser leigos, precisamos multiplicar isso aí. A ideologização das mensagens evangélicas, né?
significa interpretar o Evangelho fora da Bíblia e da igreja para defender interesses pessoais. O Evangelho eu defendo aqui no púlpito, aqui no ambão, eu defendo de acordo com os meus interesses, com a minha conveniência, né? É isso que eu quero fazer. Reducionismo socializante consiste em reduzir a palavra de Deus a partir da ótica puramente social. De novo, colocamos as questões sociais e nós colocamos o Evangelho em cima disso. A ideologia psicológica entende o encontro com Jesus Cristo como uma dinâmica psicológica do autoconhecimento. Essa é uma questão psicológica. Existe um livro que fala que Deus é um delírio. Ele fala algumas coisas nesse sentido, né? Daquele cientista Hawkins. Ele fala que se Deus é um delírio, é um delírio nosso. Nós estamos delirando, nós não estamos entendendo Deus como aquele que nos deu a vida, aquele que fez o mundo, aquele que transformou, aquele que mandou seu filho, aquele que amou tanto a humanidade que mandou seu filho para resgatar essas pessoas, a resgatar o mundo, para salvar o mundo através do plano de salvação. Proposta agnóstica costuma ocorrer quando grupos de católicos iluminados julgam ter uma espiritualidade superior dos outros. Eu sou católico, aqueles coitados não sabem de nada, né? Eu sou o único que estou certo. Aqueles coitados lá sabem de nada, coitado, né? É bem isso. Proposta pelagiana, ou seja, busca a solução dos problemas sem contar nem recorrer à graça de Deus. Eu resolvo meu problema, Deus não se mete nisso, Deus não tem nada com isso, Deus não tem tempo para perder comigo. Você acha que Deus se perder com um coitado, com João ninguém aí? Claro que não, né? Então isso é uma proposta pelagiana, né? Pelágio foi um outro escola, não é o caso. Funcionalismo consiste em apostar na função e na prosperidade do plano pastoral. Os sacramentos e a evangelização se transformam em função burocrática, sem conversão. A igreja é assim transformada numa ONG. A igreja é uma ONG que acolhe os pobres, vamos dizer, que defende os pobres, mas é uma ONG. Onde é que estão os sacramentos? A gente não vive os sacramentos. Quer dizer, é uma ONG, né? As ONGs fazem isso. Clericalismo, o padre centraliza tudo, já falamos disso, né? Em sua pessoa, o poder pessoal, o clericalismo, os leigos, iluminados que dominam os outros. Eu estou lá à frente da igreja, né? Não, você não sabe nada, não. E chega na reunião, chega em suas decisões, ele que toma decisões de tudo. Domina os demais, porque os demais também não levantam a voz, né? Claro que não levantar a voz no sentido de discutir o problema e resolver o problema, mas não, né, de discussão e de briga. Isso acontece muito. Aquele que abraça, a gente costuma dizer assim, não largar o osso, né? Aquela outra história que a gente dizia que a determinada coordenação está há 20 anos no cargo, mas porque outros não querem substituir, é diferente de você estar há 20 anos e deixar ninguém entrar, né? É disso que nós estamos falando. Individualismo, os individualismos religiosos isolam pessoas, comunidades, e não buscam inclusão e a comunhão. Minha comunidade é essa aqui, o resto é resto, né? Obrigado, Marisa. Eu sou individualista. A minha igreja, a minha catedral é a única. O resto, ninguém entra. Só entra quem eu quero, né? Comunitarismo sectário é a atitude de quem vê sua fé verdadeira perante as outras falsas. A minha é verdadeira, o resto, ninguém entende nada. Os membros do comunitarismo sectário veem-se como salvos perante os outros que não fazem parte do grupo condenados. Está todo mundo no mármore do inferno. Está todo mundo condenado, né? Aqueles outros das outras religiões lá, coitado, estão tudo no inferno. Só eu que vou para o céu. E o secularismo é a negação da religiosidade como dimensão do ser humano. O Papa Francisco ainda aponta outras tentações que podem incidir sobre os agentes pastorais. Isso aqui são algumas tentações que a gente passa, que a gente vive. E nós estamos propensos a isso, né? Todos nós. E as tentações da missão? Pessimismo externo, acomodação, isolamento, falta de valorização dos leigos, né? Falta de valorização da mulher, falta de valorização dos jovens e idosos, já falamos sobre isso também, né? A igreja não é uma ilha de perfeitos, mas uma comunidade missionária e de aprendizagem em seu modo de ser. Organizar e agir como seguidores de Jesus Cristo. Viver e atuar neste mundo globalizado implica mudança de mentalidade e de estrutura. Também falamos isso. Precisamos reaprender o que quer ser lei. Precisamos reviver isso. Precisamos reassumir essa posição de lei. Porque lei sempre existiu e sempre foi tratado como tal. Mas nós precisamos mostrar agora que nós somos leigos e conduzimos a igreja. A igreja não é uma ilha de perfeitos, mas uma comunidade missionária de aprendizagem, a seu modo de ser, organizar, agir
como seguidores de Jesus Cristo. Viver e atuar nesse mundo globalizado implica mudança, mentalidade e estrutura. E aí nós temos algumas motivações no documento 105. O documento 105 veio só para dar um panorama daquilo que nós podemos viver e daquilo que nós podemos ser. Não é uma verdade absoluta e não é apenas uma coisa que diz assim, tem que ser isso que está aqui. Não, ela veio apenas com aquela visão dos bispos da CNBB sobre o leigo. E é isso que eles querem. Se ao menos nós leigos, todos nós leigos, leigos cristãos, participarmos e vivermos basicamente isso daqui, nós já estaríamos, digamos assim, vivendo aquilo que a igreja quer, vivendo o ensinamento da igreja, Nós não podemos chegar aqui e colocar coisas que nós achamos. Nós estamos aqui mostrando aquilo que a igreja quer, os ensinamentos da igreja. E a igreja quer que sejamos um leigo alegre, que seja um leigo ativo na igreja, Um leigo do evangelho, um leigo de fé madura, pé no chão, não aquele leigo que fica, messianismos, Aquela coisa assim que só pensa nas coisas que não está do teu lado, não está no teu chão, O leigo que vive de aparições, o leigo que vive de sentimentalismos. Não, nós precisamos ter uma fé madura, Precisamos crer naquilo que prega o evangelho, nós precisamos crer naquilo que a igreja ensina, Nós não podemos pegar a Bíblia no nosso bel prazer e interpretá-la de acordo com aquilo que eu quero, mas aquilo que a igreja ensina, Um leigo que ama a igreja, eu amo a igreja, por isso que eu estou aqui. Se eu não amasse a igreja, eu, Luiz, os padres, não serem desordenados. Se eu não amasse a igreja, alguns padres até dizem assim, olha, se não fosse por Jesus Cristo amar a minha igreja, eu não estaria lá. Porque a igreja é santificadora, acontece muitas coisas lá dentro da igreja. E assim acontecem muitas coisas para os leigos também, Então a gente precisa amar a igreja, ser um cristão leigo, ser cristão mesmo. Eu sou cristão leigo. Você tem que dizer isso com todas as letras, com toda a força, Os cristãos, quando eram martirizados lá na igreja antiga, eles morriam pelo nome de Jesus Cristo. Será que nós estamos dispostos a viver isso? Será que nós estamos dispostos hoje a ter essa coragem toda? A gente precisa meditar sobre isso, porque senão a nossa fé é pela metade. Não existe pouca fé, muita fé. Existe fé. Aí nós temos que desenvolvê-la, Nós temos que fazer crescer, A igreja sem você não existe. E ela não existe. Sem você, a igreja realmente ela não existe. E é isso que esses documentos 105 quis dizer. Nós poderíamos passar um dia falando sobre os documentos 105. Ele parece ser pequeno, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, de olhar ou ler o livro. Ele parece ser pequeno, mas os ensinamentos que tem ali é um período de meditação muito longo. Nós estamos falando de bispos que sentaram e estudaram desde 68 para cá a respeito disso. São equipes, de bispos que se reuniram e meditaram a respeito disso. E os bispos decidiram, nós precisamos colocar isso em destaque. Nós precisamos que o leigo reconheça o seu lugar, que o leigo reconheça o seu valor, que o leigo entenda que é ele que conduz a igreja. E é isso que nós precisamos, a partir de agora, a partir desse ano laical, meditar. É claro que não vai ser um ano apenas. Esse ano é para desenvolver isso. É para a gente meditar, é para a gente trabalhar nisso e ver o que a gente pode melhorar, ver aquilo que pode ser realmente melhorar dentro da nossa paróquia. E tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Nossa paróquia precisa realmente sofrer mudanças, mas dentro dos ensinamentos da igreja, e junto com a igreja, os leigos e a igreja abraçados, vivendo o evangelho. É isso que eu tinha que passar para vocês. Poderia aqui com vocês a gente falar muito, até discutir entre nós, mas o tempo também é curto, nós temos a celebração. Vamos rezar a Ave Maria pelo João, então, que Deus sempre ilumine ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre